Shalom Aleichem, que o Eterno abençoe a todos. Eu gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Se você gosta do canal, dê o seu joinha, compartilhe. Conheça o meu livro Shedim, Não Satã, os verdadeiros demônios judaicos. Está vendo no site Clube dos Autores, tá bom? Lá tem outros livros que eu escrevi também. E eu fiz uma inscrição do Talmud Berahot, tá? Até a folha 14. Compensa vocês conferir. Também está vendo no Clube dos Autores e estou fazendo outro trabalho aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre Bereshit 32, no versículo 30 ou 29, onde que é muito usado pelos messiânicos, né, e muito usado também pelos missionários, dizendo que Deus tem face para justificar Jesus ou para justificar Yeshua. E na tradução cristã está escrito o seguinte: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Essa é a tradução cristã, que não tem nada a ver com a verdade. Aqui a palavra que ele usa para se referir a Deus é Elohim. Porém, Elohim, muitas vezes, ela não significa Deus em si, tá? Para significar Deus em si, existe uma regra. Existe, na verdade, duas regras. Primeira regra, tem que vir acompanhado do tetragrama do nome sagrado, tá? De Hashem, Yud He Vav He. Segunda regra, com exceção de Bereshit, que é o único local da Torá que usa a expressão Elohim, que ali se refere a algo, um ser, criando tudo. Então, o único lugar que não tem, presta atenção, é o único lugar que não tem Yud He Vav He, no começo de Bereshit, capítulo 1, que não tem Yud He Vav He, mas ali você nota que estava Vaiomer Elohim, Vaiomer Elohim, disse, né? Dizendo que algo estava construindo tudo, tá? Por isso que não existe a expressão Yud He Vav He ali no começo, depois vai ter. Então, só com essa exceção. Depois disso, quando tiver a palavra Elohim, você tem que olhar o contexto. Então, muitas vezes, na língua antiga, né, no hebraico, no aramaico, se tinha um costume de usar, de se adorar as forças da natureza, né? Então, nós temos a força, Gibor, a força humana, de força de carregar peso, né, e tal. E nós temos as forças da natureza, que são forças que o homem não consegue ser, que nós chamamos de ele, tá? Ou juntam várias forças, Elohim. Aí, como o povo não compreendia essas forças, trovão, relâmpago, terremoto, vulcão, etc., eles achavam que eram seres espirituais e chamaram de ele, ou Elohim, e começaram a adorar essas forças da natureza. Por isso que a tradução, quando não tem o Yud He Vav He, em algumas partes do Taná e da Torá, de vez em quando a Torá e o Taná falam que Elohim são deuses, mas não que a palavra Elohim em si ela significa Deus, não. Ela é uma palavra tanto usada para significar Deus, quando vem dentro dessas duas questões, deuses ou também forças, tá bom? Então, quando vier Elohim, Yud He Vav He, está se referindo a Deus. Se não tiver Yud He Vav He, está significando uma força qualquer. Porém, você tem que ler o contexto. A Torá é muito importante que você conheça a cultura semita, como o semita entende o mundo, senão você vai entender tudo errado. Não adianta você querer ler a Torá, estudar o Taná, ou, entre aspas, o Antigo Testamento para os cristãos, não vai adiantar você querer ler com a visão cristã, não vai funcionar. Vocês têm que entenderem que o Taná e a Torá veio muito antes do cristianismo, do Islã, muito antes. Então, é dentro de uma visão, dentro de uma forma de pensamento, de entendimento de uma realidade. Então, quando você lê o contexto de Bereshit aqui na história de Jacó, você vai ver que aparece um ser. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, mas agora eu quero trazer uma outra visão aqui. Ele aparece um ser e ele começa a lutar com esse ser. Por isso que ele percebeu que esse ser não era um ser terreno, não era um ser como o ser humano normal, era algo místico, né? E é por isso que ele usa aqui a expressão Elohim, porque lembra que eu acabei de explicar que tudo que são forças que não são consideradas normais, era assim que os antigos viam as forças da natureza. Hoje nós sabemos que a biologia, a física, né, mas não eram consideradas normais, era chamado de Elohim, mas não deuses aqui. Repara que aqui a própria Torá fala que é um ser, tá?
E ele luta, tal, e aqui os cristãos traduziram como eu vi a face de Deus, porém não é Deus aqui. A tradução mais correta é assim: então Jacó nomeou aquele lugar, né? Nomeou o lugar Peniel, ou seja, que significa eu vi um ser divino. Eu vi um ser divino cara a cara, mas minha vida foi preservada. Eu vi um ser divino e minha vida foi preservada. Então note que Jacó percebeu, ele chama esse ser de Elohim porque não existia outra palavra. A palavra para se referir a qualquer algo sobrenatural era a palavra Elohim, tá? Então é por isso que ali ele usa a expressão Elohim. Mas uma coisa mais interessante acontece aqui. Existe uma parte que ele fala assim no versículo 29, fala assim: e o seu nome não será mais Jacó, né? E o seu nome não será mais Jacó. Na tradução cristã, eles têm o costume de dizer que Jacó brigou com Deus. Aí fala, né, e usa muito, Jacó brigou com Deus, que Jacó não sei o quê, mas na verdade, aqui, olha o que a tradução correta fala. A tradução correta fala assim, ó. E ele disse: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois você se esforçou com seres divinos, Elohim. Lembra que eu falei que de vez em quando Elohim significa as forças não encontradas? Então, ele é singular, Elohim é plural. Você se esforçou com seres divinos e humanos e prevaleceu. E aqui se esconde um segredo da Torá. A Torá está dizendo o seguinte, que uma pessoa, qualquer ser humano, isso não foi só Jacó, isso aí é um ritual, inclusive cabalista. Qualquer ser humano que consegue lutar, ou seja, lutar aqui no contexto de melhorar, de você não se permitir que os seres humanos perversos te influenciem, o que nós chamamos de Maria vai com as outras. Se você não permite que os seres humanos perversos te influenciem, você vence os seres humanos. E quando você vence os seres humanos, você começa a lutar com seu Etserhará, ou seja, o seu desejo negativo. Você começa uma batalha e começa a vencer seu Etserhará, você vence um anjo maligno que chama Satã. Você vence também o Satã. E é isso que aconteceu com Jacó. Jacó, o anjo, era um anjo, tá? Os sábios, inclusive, nos comentários, sabe disso, que esse anjo ele pegou uma feição humana, né? Ele se fez humano e foi ali que Jacó percebeu, foi a única parte da Torá que Jacó realmente percebe que ele está vivenciando algo muito sobrenatural. Os próprios sábios dizem isso. Sabe disso que é a primeira parte que Jacó percebe que ele está com um ser totalmente sobrenatural, não era algo normal, né? Então aqui a Torá está dizendo o seguinte, que Jacó, ele venceu os seres humanos, que o seu sogro, todo o seu irmão, venceu o Etserhará e ali por fim venceu esse anjo, né? E por ele ter se esforçado, ou seja, com os desejos, com a raiva, com toda a situação que todo ser humano passa, ele prevaleceu. Então por isso ele merecia ter um destino mudado. E aqui o destino de Jacó é mudado, porque segundo alguns sábios, o destino de Jacó não era para ser bom, mas como ele se esforçou, ele conseguiu, né, através do seu esforço, Deus mudar seu Mazal. Então aqui não ele lutou com Deus, mas se esforçou, né, com seres divinos e humanos e prevaleceu. É isso o que a Torá está falando. Então isso também serve para nós, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Compartilhe o vídeo, ajuda o canal aí, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos. Um grande abraço.